Fala galera, continuando aqui, então agora vamos entender essa expressão comi a Vera, comer a Vera. Com crase é no sentido de comi muito, então o verbo é intransitivo e este a Vera seria um adjunto adverbial de intensidade. E o comi a Vera sem crase, obviamente é no sentido sexual. O verbo é transitivo direto e a Vera é um objeto direto. Ou então canibalístico, né? E aí detalhe, veja como aquela bobeira nossa na época da juventude fazia sentido. Porque hoje em dia, se eu perguntar numa turma de adultos sobre o verbo comer, ó, galera, quem come, come, todo mundo vai falar, quem come, come alguma coisa. Quando a gente era moleque, não tinha muito filtro. E aí como é que a gente falava? Quem come, come alguma coisa ou alguém, né? Ficava assim, né? Rindo, a professora dava logo um esporro, mas sempre esteve certo. Pois para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação, que é o objeto. Então, comi a Vera. Quem praticou a ação de comer? Eu. E quem sofreu a ação de ser comida? A Vera. Por isso é verbo transitivo direto com objeto direto. Agora, aproveitando o ensejo aqui da coisa, eu vou fazer uma leve observação sobre uma expressão bem perigosa, que é a expressão à distância. Nós vamos levar em consideração apenas a gramática tradicional, tá? E ainda assim, tem muita gente que dá mole. Então, se liga só. A expressão à distância, segundo a gramática tradicional, ela não tem crase. E aí você deve pensar assim, ué, mas deveria ter. Deveria. Pelos princípios, sim. Quando eu digo faculdade à distância, esse à distância é uma expressão adverbial de base feminina. Deveria ter crase. Tanto que na gramática semântica do Valmiro Macedo tem crase. Mas a gramática tradicional resolve isso daqui de forma bem simples, bem objetiva, talvez até genial, dizendo assim, tá, mas filho, cadê a distância? Qual é a distância? Especifica aí para mim. E é por não ter essa especificação da distância que não tem o artigo. E na expressão faculdade à distância, o a seria apenas uma preposição. Eu aqui hoje estou gravando a aula no Paraná. Eu não estou em Cuiabá gravando, eu estou no Paraná gravando, em Cascavel para ser mais preciso. E eu não sei onde você está assistindo. Se você está em Cuiabá, se você está no Rio de Janeiro, se você está na Bahia, se você está em São Paulo, se você está no Ceará, se você está na Paraíba, se você está em Pernambuco, eu não sei. Eu não tenho como definir. Então, quando eu coloco faculdade à distância, de acordo com a gramática tradicional, não tem crase. Só teria crase se essa distância aqui estivesse especificada. A distância de 100 metros. Aí, ó, se especifiquei, é como se passasse a ter o quê? O artigo, não é? E aí sim tem um acento grave. Só que nas provas, os avaliadores, eles tentam derrubar o candidato da seguinte forma, ó. Obras a 100 metros de distância. Aí o camarada tenta jogar com o erro do cotidiano e faz isso aqui, ó. Porque se você der um rolé por qualquer rodovia da tua cidade, você vai ver que eles colocam assim. Por exemplo, no Rio, quem faz as plaquinhas no Rio é a galera da Sete Rio. E quando o camarada vai fazer uma plaquinha, ele pensa, e na escola minha professora falou que distância especificada levava crase. Aí ele pensa, eu estou especificando aqui, estou colocando 100 metros de distância, aí ele vai lá e coloca o acento. Só que ele não se deu conta de que é uma outra expressão. Quando a gente fala que distância especificada tem crase, é quando for a expressão à distância, em que o a está relacionado à palavra distância. Agora é a 100 metros de distância, o a está relacionado ao numeral. Então o a que aqui entra é apenas uma preposição e não tem crase. Agora, continuando, vamos para a crase facultativa, meus amores. Olha o que a gente tem aqui. A crase facultativa, diante dos nomes próprios femininos, após a preposição até, que antecede substantivos femininos, e ainda no caso dos pronomes possessivos femininos. Eu preciso explicar isso aqui de forma bem clara, porque isso aqui cai muito em provas. Muito, muito. E não existe a crase facultativa em si, a essência facultativa. O que é, na verdade, facultativo, ou é o uso do artigo,
ou é o uso da preposição? E é isso que faz a crase ser facultativa. E a gente tem que entender quem vai ser facultativo em cada uma destas situações, pois nem sempre o avaliador pergunta se tem ou não tem crase. Às vezes o avaliador apenas destaca o A e pergunta qual é a função morfológica. E aí você tem que saber se é um artigo ou se é uma preposição. Então vamos lá, vamos começar pelo nome próprio feminino, tá? Aqui está o primeiro exemplo, né? Eu vou colocar aqui, ó, primeiro estágio que a gente vai ver. Nomes próprios femininos. Quando a gente tem um nome próprio feminino, o que é facultativo? O artigo. Porque o artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Por exemplo, no Rio de Janeiro, tem uma cidade muito próxima à cidade do Rio de Janeiro, capital, que é a cidade de Niterói. Belíssima, por sinal. Gosto muito da galera de Niterói. Gosto muito de Niterói. E nós éramos separados, somos, né? Separados por uma ponte de 13 quilômetros, se eu não me engano. É ali a Baía de Guanabara. Dá para ir por outro canto também, se eu não me engano, dá para ir por Magé, mas é longe, né? Dá para ir sem passar pela Bahia, sem passar de barco, sem passar pela ponte, mas é longe demais. E aí são 13 quilômetros. Cara, 13 quilômetros, uma ponte é nada. Mas a gente fala diferente. No Rio, a gente gosta do artigo. Então eu digo que eu vou à casa da Maria, que eu vou à casa do João. Em Niterói, eles não gostavam do artigo. Eles diziam que iam à casa de Maria e que iam à casa de João. E fazia alguma diferença? Nenhuma diferença. Por quê? Porque o uso do artigo é facultativo diante de qualquer nome próprio. Aqui nós utilizamos Maria. Veja que eu posso dizer Maria é bonita ou então a Maria é bonita. O artigo é facultativo. E se vocês quiserem fazer um teste, dá até para colocar João ali, mas vamos avaliar com calma. Olha a frase, dei um recado a Maria. O verbo dar aqui é um verbo bitransitivo, ou seja, um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa, um recado a alguém, a Maria. Então, um recado seria o objeto direto, a Maria seria um objeto indireto regido pela preposição a. Então, o termo anterior exigiu a preposição a? Exigiu. Só que o posterior é um nome próprio feminino, em que o uso do artigo é facultativo. Isso mostra que o a aqui, quando aparece sem o acento, é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem dá alguma coisa a alguém. E se você colocar aqui João para fazer a prova dos 9, olha o que vai acontecer. Você pode colocar, dei um recado a João ou dei um recado ao João. O que eu coloquei nas duas ocorrências? A preposição a. Exatamente porque ela foi exigida pelo verbo, ela é obrigatória ali, quem dá alguma coisa a alguém. E o que eu coloquei na segunda e não coloquei na primeira? O artigo, exatamente porque ele é facultativo diante de qualquer nome próprio, não é só um nome próprio feminino. A gente fala de nome próprio feminino na crase, porque crase é preposição a mais artigo a. Agora, se eu colocar João, eu posso dizer João é bonito ou então o João é bonito. O artigo é facultativo também. Vamos para o próximo. O próximo é quando a gente trabalha a preposição até. E aqui, ó, com a preposição até, quem vai ser facultativo? A preposição a. Como assim, Sidney? Por quê? Porque é um fato culto da língua que eu posso utilizar a preposição até ou a locução prepositiva até a. A verdade é que antigamente a gente só usava a locução prepositiva até a, e aí depois virou até. E aí as duas formas são aceitas pelo padrão culto da língua. Essa é a verdade. Tanto faz, não tem diferença. Usar o até ou até a não vai acarretar prejuízo gramatical, nem alterar o sentido. Então, quando eu coloco vou até a praia com crase, eu, na verdade, utilizei a locução prepositiva até a. E quando eu coloco vou até a praia sem crase, eu usei apenas a preposição até. Isso já faz eu perceber que o a que aqui aparece sem o acento é um artigo. E se você quiser fazer a prova dos 9, coloca no lugar de praia, parque. Olha como é que vai ficar. Eu posso colocar vou até
o parque ou vou até ao parque. O que eu coloquei agora nas duas ocorrências? O artigo. E o que eu coloquei na segunda e não coloquei na primeira? A preposição. Exatamente porque ela é facultativa. E aqui neste momento, a gente pode bater um papo importante sobre essa essência da crase com a preposição até. Quando a gente pensa em crase, a primeira preposição que vem à nossa mente é a preposição a. Isso é óbvio, óbvio. E com a preposição a, nós temos três situações que podem ocorrer. Ou a crase é obrigatória, ou ela é proibitiva, ou ela é facultativa. Ou tem obrigatoriamente, ou não tem de jeito nenhum, ou é facultativo, com a preposição a. Com a preposição até, eu só tenho uma possibilidade. A crase vai ser facultativa, exatamente porque eu posso ter somente a preposição até ou a locução prepositiva até a. E aí você ainda vê, nessa perspectiva, que o fato de ser uma crase facultativa ainda é por conta da preposição a. Mas se eu pegar, por exemplo, o encarte de um mercado, aí o mercado no feriado anuncia que vai ficar aberto até as 22 horas. Vai colocar assim, ó. As lojas ficarão abertas até as 22 horas. Crase aí, ó, facultativa. Tanto faz ter ou não ter o acento grave. Mas isso nos mostra que não é possível ter crase com outra preposição. E aí o mesmo mercado coloca assim: após as 22 horas encerraremos o expediente. Não tem crase de jeito nenhum. E vira e mexe, eles tentam colocar esse após aí numa questão para tentar derrubar o candidato, tá? O próximo agora. O próximo é o mais perigoso porque é o que mais cai em provas, tá? O próximo, deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha, é com os pronomes possessivos femininos adjetivos. Isso tem que ficar bem claro. Lembra que na aula de classe gramatical a gente bateu um papo rapidamente sobre o pronome que acompanha e que substitui o substantivo? Então, o pronome que acompanha o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Este pronome possessivo que acompanha o substantivo, e por isso ele é adjetivo também, tem como facultativo o uso do artigo. Então aqui agora, olha só, quem vai ser facultativo aqui? O artigo também. O artigo também. Mas antes de falar sobre essa expressão aqui, eu queria só salientar que essa dinâmica aqui do a ser preposição quando não tem o artigo, ou do a ser quando não tem um acento, e do a ser um artigo quando não tem o acento, nessas duas dinâmicas diferentes, isso já caiu em prova. Uma vez, um avaliador, não vou lembrar a banca agora, colocou uma frase assim, ó, dei um recado a Maria. Não era bem isso não, mas ele colocou assim, e colocou sem um acento. Destacou o a e perguntou dentre as opções qual era que tinha o mesmo valor morfológico do termo destacado. Ele em nenhum momento falou de crase facultativa. Na letra B ele botou vou até a praia sem crase. Meio mundo marcou essa, pensando na crase facultativa. Mas, na verdade, ele queria um a, que o a fosse o quê? Preposição, que um termo, né, tivesse ali uma preposição, que o elemento destacado na alternativa fosse uma preposição. Então, assim, tem que ficar muito ligado, é por isso que a gente tem que entender essa dinâmica bem, sabe? Agora aqui, ó, cuidado com isso, ó. Olha o exemplo que a gente tem aqui, ó. Refiro-me à minha amiga com crase e sem crase. Termo anterior exige a preposição a? Exige. Quem se refere a alguém. E o termo posterior, quem é? É o minha, um pronome possessivo feminino adjetivo, que acompanha um substantivo. E aqui no caso, quem é facultativo? O artigo. Eu posso dizer minha amiga é bonita ou então a minha amiga é bonita. Com isso, o a que aqui aparece sem o acento é apenas a preposição que foi exigida pelo termo anterior, pois quem se refere a alguém. Se quiser fazer a prova dos 9, coloca aqui, ó, meu amigo. Coloca meu amigo e veja como é que vai ficar. Veja que eu posso dizer refiro-me a meu amigo ou refiro-me ao meu amigo. E
o que aconteceu aqui? O que eu coloquei nas duas ocorrências? A preposição a, porque ela foi exigida pelo verbo, pois quem se refere a alguém. E o que eu coloquei na segunda e não coloquei na primeira, e não fez a menor diferença? O artigo, porque o artigo é facultativo. Eu posso dizer, meu amigo é bonito, ou então, o meu amigo é bonito. Agora, dá para ampliar, dá para fazer uma pegadinha aqui. Olha só uma frase que facilmente poderia cair na prova. Facilmente. Refiro-me a minha amiga e não a sua. Do jeito que aqui está, vários derrapariam, vários achariam que a frase está correta. Porque iam pensar assim, ó, diante de pronome possessivo feminino, a crase é sempre facultativa, mas não é qualquer pronome possessivo feminino. É o pronome possessivo feminino adjetivo, que é aquele que acompanha um substantivo. Então, no primeiro caso, realmente a crase é facultativa. Por quê? Porque o termo anterior exige a preposição a, quem se refere a alguém, só que o posterior é um pronome possessivo feminino adjetivo, que está acompanhando o substantivo amiga. Tanto que nós já vimos, eu posso dizer, minha amiga é bonita, ou então a minha amiga é bonita. Então, se o uso do artigo é facultativo, o uso da crase também será. Então, aqui nós estamos diante de uma crase facultativa. Aí tem gente que fala assim, mas peraí, Sidoca, só para deixar bem claro, quando eu tiro o artigo aí, eu não generalizo não? Não deveria mudar o sentido? Claro que não. Ué, mas a ausência do artigo não generaliza? É, cara, generaliza. Mas aqui a gente já tem um especificador. Eu não posso pensar em minha amiga qualquer. É minha amiga, já está especificada. Ela foi especificada por quem? Pelo pronome. Pronto, acabou. Então aqui a presença ou a ausência do artigo, ó, não faz a menor diferença. E continuando. O próximo sua aqui, que é um pronome possessivo feminino, ele não é adjetivo. Ele não está acompanhando o substantivo, ele está substituindo o substantivo. É como se no lugar dele estivesse escrito o quê? Amiga. Então ele está fazendo a vez de um substantivo feminino. Logo, o que ele carrega com ele? O artigo. Então aqui a crase é obrigatória. Então, ó, anote isso daí, ó. A crase é facultativa diante do pronome possessivo feminino adjetivo. Porém, a crase será obrigatória diante do pronome possessivo feminino substantivo. Tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer aqui agora algumas questões de prova e com isso nós vamos aprofundar ainda mais o nosso conhecimento, porque tem umas questões aqui perigosas. Se eu não me engano, eu até trabalhei uma dessas daqui que eu acabei de abordar, mas vamos lá, ó. Primeira questão, assinale a opção incorreta com relação ao emprego do acento indicativo de crase. Letra A. O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Vamos lá. Quem dada alguma coisa a alguém. Então o termo anterior exigiu a preposição e o posterior admitiu o artigo. Tem crase. Sidoca, não consegui perceber, não tem problema. Você pega o termo feminino depois do a e troca por um termo masculino. Coloca aqui, por exemplo, bairro. Dá ou não dá para colocar? O pesquisador deu maior atenção ao bairro. Dá, então tem crase. Depois, este resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população carente. Opa! Qualquer é um pronome indefinido que não admite o artigo. Então, o a que aqui entra é apenas uma preposição, não tem crase, gabarito B de bola. Letra C. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Troca a entrevista por local. Compareceu ao local. Tem crase, está certinho. Letra D. A verba aprovada destina-se somente àquela cidade menos privilegiada. Se ele se destina a alguma coisa. Termo posterior é aquela, poderia ser aquele, poderia ser aqueles, poderia ser aquelas, poderia ser aquilo. Faz fusão com o azinho do pronome, tá certinho.
Letra E, Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Quem une alguma coisa a alguém. Uniu o quê? A atividade. A quê? A prosperidade. Coloca no lugar de prosperidade, amor. Soube unir a atividade ao amor. Tem crase certinho. Aqui eu vou aproveitar para fazer uma observação do verbo preferir. Lembra que lá na aula de regência eu falei, vou aproveitar para fazer uma análise sobre o verbo preferir, por conta do verbo unir aqui me fez pensar nessa dinâmica. Porque se a gente tivesse colocado soube unir atividade à prosperidade, apenas atividade à prosperidade, não teria a crase, o a seria apenas uma preposição exigida pelo verbo. Mas vira e mexe em prova, isso acontece com o verbo preferir. Aí o camarada coloca assim, prefiro cinema à praia, do jeito que aqui está. Tem crase? Não, não tem. Mas muita gente vai achar que tem por conta da regra geral. O cara vai pensar assim, o termo anterior exigiu a preposição a e o posterior vai admitir o artigo a porque é um substantivo feminino. Só que aqui não tem crase porque não tem artigo diante dos substantivos. Veja que não tem artigo diante de cinema e com isso não vai ter artigo diante de praia. O a que aqui aparece é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem prefere alguma coisa a outra. O verbo é transitivo direto e indireto, cinema é um objeto direto e a praia aqui é um objeto indireto, em que o a é apenas uma preposição. E veja que eu utilizei os substantivos cinema e praia de forma genérica. Eu prefiro qualquer cinema a qualquer praia. Agora, é possível ter crase? É, se eu colocar com um artigo. Se eu colocar prefiro o cinema à praia, agora com crase obrigatória. Pois veja, neste momento, nós colocamos o artigo diante de cinema. Então, tem que ter artigo diante de praia. E como já tem a exigência da preposição a, pois quem prefere alguma coisa a outra, o cinema que é objeto direto e a praia é um objeto indireto, tem uma crase aqui obrigatória. E aí veja que a presença do artigo definido especifica. Eu agora estou falando de um cinema específico e de uma praia específica. A troca de uma estrutura pela outra não vai promover prejuízo gramatical, mas vai trazer uma alteração de sentido, pois sem a crase aqui, usei de forma genérica. Com a crase, utilizei de forma o quê? Específica. E aí, nesse momento, você deve estar pensando, é um paralelismo sintático. Muita gente pensa, não é um paralelismo sintático. Paralelismo sintático ocorre em termos de mesma função sintática. Nem é o que acontece aqui. O que acontece aqui é uma correlação semântica por conta do artigo. Sem o artigo, generalizei. Com o artigo, eu especifiquei. Agora, se você aprendeu como paralelismo sintático e sempre deu certo, estou nem aí. Só que o nome certo não é paralelismo sintático, é correlação semântica por conta do artigo, tá? Continuando aqui a nossa brincadeira. Assinale a opção em que o a nas duas frases deve receber o acento grave indicativo de crase. Essa questão aqui é muito boa, marca um asterisco nela aí, tá? Tem que ser nas duas frases. Primeira, fui a Lisboa receber o prêmio. Lisboa é uma cidade, é um topônimo. Então vamos fazer a verificação através da troca do termo regente. Então se eu fui, eu vou colocar voltando, não é? Voltei. Então, fui a Lisboa, voltei de Lisboa. Se eu voltei de, crase para quê? Esse a é apenas uma preposição. Depois, Paulo começou a falar em voz alta. Falar é verbo. E diante de verbo não tem artigo, logo não tem crase. O a aqui é apenas uma preposição. Depois, pedimos silêncio a todos. Todos é a palavra que menos admite crase, porque ela é masculina, ela é indefinida e ela ainda se encontra no plural. Mas a verdade é que diante de todos, de todas, de todo e de toda, jamais terá crase. O a diante destas palavras será apenas uma preposição. Depois, pouco a pouco, a praça central se esvaziava. Esse a aqui é apenas uma preposição. Expressões com palavras repetidas, expressões adverbiais. Letra C é bem perigosa, ó. Esta música foi dedicada a ela. O termo anterior exige a preposição a e o posterior é feminino. E aí muita gente acha que tem crase, mas é um pronome, a ela. Troca ela por ele. Esta música foi dedicada a ele e não ao ele. Então aqui o a é apenas uma preposição e não tem crase.
Depois, os romeiros chegaram à Bahia. Bahia é um topônimo, assim como Lisboa. Só que agora vai ter crase, porque eles voltaram da Bahia. Se eles voltaram da Bahia, acento lá no A. Mas é nosso gabarito? Não, porque tem que ser nas duas ocorrências. Letra D. Bateram a porta, fui atender. Pelo contexto, ó, é toque, toque, toque. Então significa que tem o quê? Crase, porque é a expressão adverbial de base feminina. Depois o carro entrou à direita da rua. Entrou à direita, entrou à esquerda. Tem crase, porque é a expressão adverbial de base feminina também. E aí na letra E, todos aplaudiram. Aplaudir é verbo, já não tem crase. Então esta letra E não é o nosso gabarito por conta disso daqui. Depois, ó, escreve a redação à tinta. A tinta é uma expressão adverbial de instrumento. Detalhe, se eu não colocar o acento aqui, eu não provoco ambiguidade. Não é aquela que você precisa necessariamente, como lavei a máquina, para desfazer uma ambiguidade. Não, se eu deixar aqui, todo mundo vai entender. E se eu colocar o acento? Também de boa. É por isso que tem gramático que diverge nesses pontos aqui. Mas está vendo que não foi uma opção que definiu a questão? Porque a outra frase já eliminou? Então, gabarito aqui, D de dado. Próxima. Quanto, pontinho, pontinho, suas exigências, recuso-me, pontinho, pontinho, levá-las, pontinho, pontinho, sério. Galera, questão de lacuna sempre é perigosa. Uma delas vai sempre provocar dúvida. E aqui, no caso, é a primeira. Vamos lá. Termo anterior exige a preposição? Aqui, no caso, sim. Quanto a mim, quanto a você, quanto a eles, quanto a elas e por aí vai. E o termo posterior é um pronome possessivo feminino adjetivo que está acompanhando um substantivo. Neste momento, quem é facultativo? O artigo. Eu posso dizer suas exigências são absurdas ou então as suas exigências são absurdas. Então eu posso não colocar o artigo ou colocar o artigo as, tá? Então eu tenho duas possibilidades. Eu vou tentar fazer a fusão do a com nada, do a preposição com nada, e vou tentar fazer a fusão do a preposição com as artigo. Se eu tentar fazer a fusão com o nada, não vai ter fusão, obviamente. Então eu vou continuar tendo apenas o a preposição. E se eu tentar fazer a fusão com as artigo, eu vou ter o chamado as craseado. Então isso significa que eu tenho duas possibilidades. Ou eu coloco apenas o a preposição, ou as craseado. Então, com isso, eu já elimino as letras C e E pela mesma justificativa. Aí você vai falar assim, ué, mas o artigo não é facultativo? Eu não posso colocar o artigo as? O artigo é facultativo, mas a preposição é obrigatória. Então, se eu vou colocar o artigo as, eu tenho que colocar com acento grave. Então, não existe a possibilidade de apenas colocar o artigo. Agora, eu elimino a D também, até porque nós estamos diante de uma palavra feminina no plural, e nós já aprendemos A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Então vamos ficar na dúvida entre a A e a B. E quem é que vai matar aqui pra gente? As próximas lacunas. Então vamos lá, recuso-me a levá-las. O termo anterior exige a preposição a, mas o posterior é verbo. Então o a que aqui entra é apenas uma preposição. E depois, recuso-me a levá-las a sério. A sério é a expressão adverbial de modo, mas a palavra é masculina, então entra aqui apenas uma preposição e por isso o gabarito vai ser a letra B de bola. O que fez ser a letra B de bola e não a letra A? A segunda alternativa. Foi isso aqui que eliminou a letra A. Então, por isso o gabarito letra B de bola. Continuando. As operadoras de plano de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas às suas estruturas organizacionais. O emprego do sinal indicativo de crase em as suas justifica-se porque o termo vinculadas exige complemento regido pela preposição a, e exige, ó, se é vinculadas a alguma coisa, e o pronome possessivo suas vem antecedido por artigo definido feminino plural. Vem, tá aqui, ó. Não está o as? O que é o as? É a fusão do a, preposição, mais quem? Mais o as, artigo. Então, tem preposição mais artigo, tem crase. Muita gente dá mole aqui pensando, ah, mas aí o artigo não é facultativo? É, mas se está o as no plural é porque eu botei o artigo, pronto e acabou. Agora, olha essa próxima questão aqui, ó. Refiro-me às minhas amigas. A crase é facultativa e o acento grave é obrigatório na frase apresentada. Aí o aluno pira, como assim? Crase facultativa e acento grave é obrigatório? Não é a mesma coisa? Claro que não.
A gente está batendo o tempo todo aqui na tecla de que são processos diferentes. E aí vamos lá. A crase é facultativa? É. Nós não estamos diante de um pronome possessivo feminino adjetivo? Sim. O uso do artigo não é facultativo? É. Se eu tirar o artigo ali, como é que vai ficar? Refiro-me a suas amigas. Aliás, a minhas amigas. A minhas amigas. Então, dizer que a crase é facultativa é dizer que a fusão é facultativa. Se eu posso ou não colocar o artigo, eu posso ou não ter fusão. Então, a crase é facultativa. Agora, por que está dizendo que o acento grave é obrigatório nesta frase especificamente? Porque simplesmente não dá para eu tirar o acento grave. Porque se eu tirar o acento grave, na verdade, quem é que eu estou tirando? Eu estou tirando a preposição. E por mais que o artigo seja facultativo, a preposição não é, a preposição é obrigatória. Então, ou eu tiro o artigo e deixo apenas a preposição, ou eu coloco o artigo junto com a preposição, formando uma fusão indicada pelo acento grave, que a gente chama de crase. Agora, se eu colocar o artigo, acho que foi até o que aconteceu na questão anterior, ora, o acento grave é obrigatório. Dizer que o acento grave aqui é obrigatório é dizer que eu não posso tirar esse acento. Porque se eu tirar, eu vou deixar apenas o artigo, e eu não posso. Portanto, o gabarito dessa questão aqui, ó, certo. Aqui está o nosso gabaritinho e uma mensagem final atribuída ao Charlie Chaplin. A persistência é o menor caminho do êxito. E é verdade. Se você realmente focar e continuar ali, ó, perseverante, você consegue. O problema é que realmente na nossa vida, às vezes a gente não consegue essa força de vontade toda, porque tem muita coisa em volta para nos atrapalhar. Muita coisa. Então você tem que ser muito focado para conseguir. E com certeza vai valer a pena. Pode ter certeza disso, tá? Então, meus amores, foi um prazer estar na presença de vocês aqui. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do conhecimento. E dê em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijo. Clique lá